mas para jovem o preço é grátis. Se você for jovem residente aqui na Europa, você pode entrar de graça. Fala aí galera, mais um vídeo novo aqui do canal Por Aí na Espanha, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês quanto gastamos, minha namorada e eu, na nossa viagem até Paris. Então já deixa seu like aí e se inscreva no canal, isso ajuda demais e faz com que a gente queira criar mais e mais conteúdos para vocês. Bom, nossa viagem até Paris. Nós ficamos em Paris 6 noites e 7 dias. De início, a gente teria que ter ido do dia 9 de março de 2022, desse ano, até 15 de março de 2022. Porém, por um problema que eu vou comentar no final do vídeo, nós tivemos que adiar nossa viagem, por um problema pessoal, digamos assim. Em vez de sair no dia 9, nós saímos no dia 14 de março e voltamos no dia 20. A mesma coisa, ficamos 6 noites e 7 dias em Paris. E nós ficamos sabendo disso, que teríamos que adiar a viagem, uns 2 ou 3 dias antes do dia 9 de março, que seria a data que a gente iria para Paris. Então, por isso, a gente acabou gastando um dinheirão a mais, um bom dinheiro a mais, tendo que marcar hotel de Paris, a Disney, tendo que ver outro meio de transporte para ir até Paris e voltar depois. Então a gente acabou gastando a mais aí, fácil, uns 500 euros. Só nessa remarcação. A gente estava planejando esta viagem desde janeiro de 2022. Então a gente ficou planejando a viagem, vendo os melhores preços, vendo as melhores oportunidades durante 3 meses, de janeiro até março. E a gente tinha conseguido uns preços muito bons. De transporte, de hotel, de Disney. A gente pegou umas oportunidades, umas ofertas muito boas. E acabou que a gente teve que adiar nossa viagem e tudo que tínhamos economizado, olhado com tanto carinho para economizar o máximo possível, foi embora. Porém, nesse vídeo o que eu vou fazer é fazer os gastos como se a gente tivesse ido do dia 9 ao dia 15 de março, como seria a viagem inicial, sem ter que adiar a nossa viagem. E só lembrando aqui que todos esses gastos que eu vou falar aqui são os que a gente teria tido se a gente tivesse ido do dia 9 ao dia 15 de março, como a gente tinha planejado. Ou seja, se você planejar uma viagem com tempo, com antecedência, procurando as melhores ofertas, você vai conseguir esse preço ou bem melhor que ele. Bom, o primeiro item que eu vou falar para vocês é o transporte. Como que a gente chegou até Paris? Nós moramos em Logronho, como vocês sabem, e Logronho está mais ou menos perto aí da fronteira com a França, 200 quilômetros mais ou menos, e da fronteira da França, de uma cidade chamada Hendaia, que já faz parte da França, sai um trem que vai direto até Paris. Então, o que a gente fez foi pegar o carro aqui em Logronho, a gente dirigiu de Logronho até Hendaia, 200 quilômetros. Lá em Hendaia eu deixei o carro num parking pago durante quase 8 dias mais ou menos. E de Hendaia até Paris a gente pegou o trem, que é aquele trem que vai super rápido, a 300 km por hora. E na volta foi a mesma coisa. Pegou o trem lá em Paris, no centro de Paris, chegou até Hendaia e de Hendaia pegamos o carro no parking e voltamos para Logronho. Então, quais os gastos nesse transporte? O trem de Hendaia até Paris, ida e volta para 2 pessoas, saiu por 164 euros. É um valor bem barato que você vai encontrar alguns meses do ano, se você pegar com bastante antecedência também. Eu vou deixar o site aqui para vocês na tela, para vocês pesquisarem. Depois nós rodamos 200 km de carro para ir até Hendaia e depois na volta rodamos outros 200 para voltar para Logronho. Então 400 km de carro. O nosso carro é bem econômico, roda uns 15 km por litro. Então a gente gastou aí uns 40 euros de diesel para ir e voltar de Hendaia. A gente foi por estrada nacional, então a gente não pagou nenhum pedágio. E o último gasto nesse item 1 de transporte foi o parking, que custou 67 euros para deixar o carro lá quase 8 dias. Eu preferi deixar ele num parking privado, num parking pago, porque o carro não é nosso, é do meu pai. Então se acontecesse qualquer coisa, qualquer imprevisto, ia ser um problema grave aí para resolver em outro país e tal. Então preferi deixar ele bem seguro lá,
no parking pago para evitar qualquer tipo de problema. Então, somando o primeiro item de transporte, dá um total de 271 euros que a gente gastou de transporte para ir até Paris e voltar. Item 2, hospedagem. Bom, chegando em Paris a gente tem que se hospedar em algum hotel, né? E a gente se hospedou num hotel muito bom, um hotel 3 estrelas. O nome dele é Hotel des Écrivains. A gente pegou o hotel com o café da manhã também. É perto da Praça da Itália, bem pertinho, ou seja, era um pulo. 2 minutos você estava na Praça da Itália. E na própria Praça da Itália tinha metrô, tinha ponto de ônibus, tinha tudo. Ou seja, era muito bem localizado, a gente chegava onde a gente queria saindo de lá. Localização nota 10. O café da manhã aqui estava incluso com o hotel, também nota 10. Tinha várias coisas para você tomar café. E uma coisa que a gente gostou muito é que tinha Nutella, velho. Você tinha aqueles potinhos pequenos de Nutella. Você podia pegar quantos você quisesse e tomar eles no café da manhã. E perto do hotel tinha muitos restaurantes. Tinha restaurante de todo tipo. Tinha McDonald's, Subway, tinha restaurante italiano, tinha restaurante vietnamita, tinha restaurante tailandês, tinha japonês, tinha mandarim. Tinha um monte de restaurante lá perto. Eu não lembro direito qual distrito era, mas eu sei que era perto da Praça de Itália. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver ele lá. Hotel muito limpo, muito agradável. Realmente um hotel que valeu a pena e valeu mais a pena ainda pelo preço que a gente pagou, que a gente pagou em 4 noites de hotel 347 euros com 69 cêntimos, ou seja, menos aí de 90 euros por noite para 2 pessoas. É um preço absurdo e além disso tinha café da manhã incluso. Então, cara, esse hotel foi um achado, realmente foi uma das melhores coisas que eu achei. Então a gente ficou essas 4 noites e 5 dias nesse hotel aí, Hotel des Écrivains, que ficava não muito longe, não muito perto do centro de Paris, mas como eu disse, tinha ônibus, tinha metrô, você estava em 20 minutos, meia hora, você estava em qualquer monumento, parque que você quisesse ver lá em Paris. Então estava muito bem conectado a qualquer tipo de atração turística lá de Paris. Uma dica pessoal que eu dou para vocês é optem por ir de ônibus. Se vocês estão conhecendo uma cidade, prefiram ir de ônibus para algum lugar. Se vocês têm que sair do hotel e ir para alguma atração turística, vê se tem como ir de ônibus. Às vezes demora 10 minutinhos a mais, mas você vai vendo a cidade. Se você for de metrô, normalmente o metrô sempre vai por baixo, então você não vê nada. E ônibus você pode ver a cidade, conhecer um pouco mais, ver algum lugar bacana. Então, cara, aproveite isso. Se tem a opção de ir de ônibus, vai de ônibus. E bom, a gente ficou nesse hotel e conheceu Paris, conheceu vários pontos turísticos importantes que eu vou falar no próximo item. E depois de passar essas 4 noites e 5 dias em Paris, a gente foi pra Disney e passou as outras 2 noites e 3 dias da nossa viagem. Lá a gente ficou no hotel temático dos carros, da Disney mesmo, e era o mais econômico que tinha, por isso a gente escolheu ele. Era um hotel limpo, era um quarto temático bacana dos carros, né? E era um hotel tranquilo, não tem muito o que falar sobre ele. O bom é que tinha sempre um ônibus passando, que levava do hotel até o parque da Disney. E a gente se hospedando no hotel, a gente tinha direito, a gente já tinha entrada para entrar no parque da Disney. Tanto em Disneyland Paris como no Walt Disney. A gente podia entrar e sair de um e do outro quantas vezes a gente quisesse. Então a gente ficou 2 noites no hotel e você ficando 2 noites no hotel você tem direito a 3 dias de parque, ou seja, se você chega 8 da manhã lá no hotel, seu quarto só vai estar pronto meio-dia ou 2 horas da tarde, como é o normal, né? Mas esse dia você já tem entrada para o parque da Disney. Então você pode chegar no hotel, deixar as malas lá, num serviço que eles têm de transporte de malas, que é pago, e ir para o parque, aproveitar o parque e à noite seu quarto já vai estar pronto, ir lá e descansar. Porque afinal o hotel da Disney é só para isso, é só para você descansar. Não tem muito o que fazer no hotel em si. E como eu disse, sempre tem um ônibus passando que te leva do hotel até o parque da Disney. Ônibus de graça, você não tem que pagar nada, é um transporte gratuito que a própria Disney tem. E tem um ônibus para cada hotel, ou seja, a gente ficou no hotel dos carros, mas tem um hotel chamado Sequoias, que também tinha um ônibus próprio. Tem o hotel da Marvel, que ficava do lado, mas eu não sei se também tem ônibus para eles. Então, cada hotel temático da Disney tinha seu próprio ônibus e que ficava rodando. E passava direto, toda hora tem para você pegar e ir até o parque. Então, essas 2 noites de hotel e 3 dias de parque na Disney foi
504,90 €. E então esse foi o item 2, onde a gente se hospedou em Paris, tanto em Paris capital como na Disney de Paris. O total desse item foi 852,59 €. Bom, e o terceiro e último item é comida, passeio e transporte lá já em Paris e na Disney. Na Disney a gente não pagou nada em transporte, mas em Paris a gente sim usou o transporte público, a gente usou ônibus e metrô. A gente não pegou Uber, nem pegou táxi, nem nada, nenhum dia. E como eu falei, prefira usar ônibus. Para você comprar o bilhete de metrô ou de ônibus é o mesmo e custa 1,90 € cada um. E bom, o total desse item 3 de comidas, passeios e transporte foi de 623 € que a gente gastou para ficar lá 7 dias. Em torno aí de 100 €, menos de 100 € por dia para 2 pessoas, ou seja, 50 € por pessoa por dia. A gente comeu bem em Paris, a gente podia ter comido melhor? Sim. E a gente teria gastado a mesma coisa. Às vezes a gente teve algumas escolhas ruins de comidas que a gente foi comer. Perto do nosso hotel, como eu falei, tinha um monte de restaurantes e os restaurantes eram muito bons, os restaurantes eram bem melhor que no centro de Paris, além de ser caro, os restaurantes não são bons. A não ser que você pague 50 € num prato, 60 € num prato, aí o restaurante vai ser bom. Mas normalmente os restaurantes são caros, são turísticos e são comida barata, comida ruim. Se você preferir economizar ao máximo, você pode comer fast food e pagar aí em torno de 5 a 7 € cada refeição, ou incluso até mais barato. Mas se você preferir alguma vez comer algum prato em algum restaurante, não tão caro, um restaurante normal, um restaurante tranquilo, mas uma comida mais elaborada, você vai gastar aí em torno de 12 a 15 € por pessoa. Em relação a passeios, a gente fez vários passeios. Por exemplo, a gente foi na Torre Eiffel, custou mais ou menos 40 € para as 2 pessoas subir até o último andar da Torre Eiffel de elevador. A gente foi conhecer o Panteão, a gente subiu no Arco do Triunfo, a gente também foi conhecer a Ópera Garnier de Paris. Obviamente a gente foi no Museu do Louvre. E em relação a passeios, a gente conseguiu economizar muito, porque lá na França, lá em Paris, não sei se é em toda a Europa, mas para jovem o preço é grátis. Se você for jovem residente aqui na Europa, você pode entrar de graça. Por exemplo, no Louvre era 17 € a entrada normal para qualquer pessoa. Porém, se você for jovem e tiver menos de 25 anos, você não paga nada, você entra de graça. No Panteão, no Arco do Triunfo, também tinha um desconto. Eu não lembro se não pagava nada ou se pagava só um pouco, não lembro bem. E bom, como eu disse, o total nesse item 3 de passeios, comidas e transporte lá em Paris mesmo, porque na Disney, como eu disse, não gastamos nada de transporte, foi de 623 €. Então, o total somando esses 3 itens dá 1.746,59 €. Esse teria sido o valor da nossa viagem para Paris se a gente tivesse ido nas datas que a gente queria, nas datas que a gente planejou com tanto carinho e dedicação. Lembrando que esse valor é para 2 pessoas e que por pessoa dá em torno de 850 €, um preço bom para ficar 6 noites e 7 dias em Paris, em lugares muito bons, que a gente ficou, um hotel muito bom mesmo, de verdade, um hotel muito bom. E indo para Disney, dormindo na Disney e tendo 3 dias de parque na Disney, cara. Um preço bem bacana. E bom, como eu disse, esse seria o preço que a gente teria pago. Porém, a gente teve um imprevisto que foi relacionado à vacina, a terceira dose da vacina que a gente teria que ter tomado para poder acessar os lugares lá na França. Lá em Paris, eles estavam pedindo o passaporte Covid, ou seja, você tinha que mostrar seu código QR com as 3 doses da vacina. Eles escaneavam o código QR e olhavam se tinham as 3 doses para você entrar em restaurante, em cinema, em teatro, em transporte público, qualquer outro tipo de transporte, na Disney, e a gente não tinha a terceira dose. Quando a gente ficou sabendo disso, 2, 3 dias antes da nossa viagem, a gente foi lá e tomou a terceira dose para poder ir. Porém, o que acontece? O seu passaporte, quando você toma a terceira dose, a vacina em si só surte efeito, segundo as pesquisas, né? A partir do 7º dia. Então, o passaporte só ia surtir efeito a partir do 7º dia, depois de 7 dias de ter tomado a terceira dose.
Então seu passaporte ia estar ok, o passaporte com o código QR das vacinas, depois de 7 dias. E a gente tomou, acho que a terceira dose no dia 6 ou dia 7 de março. E a gente ia viajar dia 9. Então não iam ter passado os 7 dias e nosso passaporte ainda ia estar inválido, ou seja, não ia valer. Então a gente decidiu adiar nossa viagem, pagar mais caro, gastar aí 500 euros a mais ou menos para remarcar tudo, o hotel, a Disney e o transporte, e acabou gastando mais. Todo o dinheiro que a gente tinha economizado planejando essa viagem, a gente acabou gastando aí a mais por esse imprevisto que a gente teve. A gente não pesquisou bem o que eles estavam pedindo na França na época. E foi isso, foi assim, acontece, gastamos a mais e é isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, na moral, ajuda demais a crescer o canal. Se inscreva também nesse canalzinho aqui que está crescendo pouco a pouco. E deixa seu comentário aí, comenta qualquer dúvida que ficou, qualquer coisa que você quer saber a mais, alguma sugestão de vídeo, qualquer coisa. Eu respondo todos os comentários. São poucos, mas eu respondo todos. Então, qualquer coisa que você quer saber alguma coisa aqui da Espanha, qualquer coisa, comenta aí. É nóis, galera, e até a próxima.